aí, minha gente, pra quem duvidou que não teria essa frequência, pois talvez vocês estejam certos, porque até eu estou meio... Gente, 3 vídeos de Berserk seguidos? É isso mesmo? Nem eu acredito, então quem tava duvidando, eu tava com vocês. Mas vamos nessa, porque hoje temos mais um pouco. Já me falaram que provavelmente vai ter mais desgraça aqui. Peguei spoiler agora da capa, que... Olha que capa bonita. Do Guts lutando com aquele carinha lá do último episódio. Silat? Guts versus Silat. Bem portuguesado. Berserk, narração ultra imersiva 11. Não tenho dedos mais pra contar. E vamos nessa, porque... né, o último episódio foi um pouquinho muito, então vamos ver se hoje dá uma suavizada, se é pior, mas eu não acho que vai ser mais nojento do que o anterior, não sei se algum episódio vai, talvez algum episódio bata assim, eu vou tentar ignorar, já me falaram isso aqui, então eu vou tentar ignorar o que eu já sei, então a partir de agora... eu vou usar a minha falta de memória pra esquecer, sabe? Extinguir qualquer coisa que eu já sei de Berserk. Para ver só o puro aqui com vocês, beleza? Eu vou tentar fazer isso. Então, primeiro link aqui na descrição está o vídeo original do Subsolo Geek. Nossa, já tô começando sem falar o que a gente tá reagindo, né? Do Subsolo Geek, a parte 11. Tem link aqui embaixo, vão lá, deixa a curtida. Fala pra ele, meu Deus do céu, lance mais, porque precisamos de mais Berserk. Então, vamos nessa, vamos reagir. Então, vamos, né? Esse vídeo é a parte 11 da série de Berserk. Você encontra todas as partes na ordem correta na playlist. Link na descrição e tá aparecendo no card também. Tudo certinho na ordem. Se você estiver ouvindo pelo Spotify, no YouTube o vídeo conta com as imagens do mangá. O canal é Subsolo Geek 2.0. Prepara sua pipoca, te senta, bota um fone de ouvido se possível e vamos começar. Boa, maratonando um dia isso. O homem do turbante atacava Guts com sua faca. O espadachim se impressionava com a velocidade do homem, que continuava atacando, e ele seguia se esquivando. Usando a lâmina de sua boca, o homem de turbante tenta perfurar a garganta de Guts, que bloqueia o ataque com sua espada e a usa para tentar desequilibrar o adversário, que fazia uma acrobacia para acertar com o outro pé. Guts usa seu braço esquerdo para se defender. O mascarado aproveitava que o homem estava com seus 2 braços imobilizados e dobra seu corpo para furá-lo com suas facas. Mas Guts faz uma investida com a espada, com a parte sem lâmina, e empurra o acrobata pra longe, o fazendo se chocar com a fila de guerreiros que aguardavam sua vez. Por que você não entra no circo? Ele é muito forte. Caralho, ei, você aí, dizia dizia o duque desse castelo, enquanto se aproximava. Você é muito forte. Quer trabalhar pra mim? É que tem muitos ladrões por aí. Então fazemos essa competição para reunir lutadores que possam caçá-los. Desculpa. Mas eu não tô interessado. Eu só quero lutar com pessoas fortes. Ah, você é um andarilho? Pode-se dizer que sim. Ah, isso é bom. Eu ouvi que a líder do bando dos ladrões é uma mulher muito forte que nem mesmo 10 homens conseguem lutar. Uma mulher? Você já deve ter ouvido falar dela. Há cerca de 1 ano eles eram soldados. Falcão ou algo assim. Guts pega o duque pelo colarinho. O que você disse? Falcão, sim, isso mesmo. Era o bando do Falcão. A líder do bando do Falcão seria a Casca. Ai, eu pensei que a gente Mais tarde, soldados do Duque encontravam a atual base dos Falcões, no meio da floresta. Muitos seguiam feridos. Casca estava estudando o mapa, pois ela havia recebido há pouco, através de um espião no castelo, a informação de que Griffith está sendo mantido no último andar da Torre do Renascimento. Durante todo esse ano, poucas pessoas ouviram a voz dele. Mas nesse mês, ninguém ouviu. Judiel toca no ombro da nova líder e a diz para descansar. Caso contrário, ela não vai conseguir pensar em um plano para salvar Griffith. Ele se retira e deixa a comida. Quando Casca tenta comer, sua mão treme. Ela deixa cair a colher e o prato, e sua cabeça cai sob a mesa. Ela estava exausta. Lá fora, o guarda estava quase o design das armaduras, das roupas, os vestimentos vestimentos são tão trabalhados que eu fico... que parte metade de sua cabeça. Quem disparou isso foi o estrangeiro, o homem do turbante. Ele quem estava liderando o ataque,
e manda os soldados avançarem. A matança começa. Casca acorda com os gritos, pega sua espada e vai pra fora e logo se encontra com o estrangeiro. Ele começa a atacar rapidamente com suas facas, enquanto Casca bloqueia com sua espada. Ele prende a arma da mulher e a chuta com a lâmina de sua bota. Por pouco ela consegue se esquivar, mas ele retorna com sua perna e acerta uma joelhada, a fazendo cair. Ele avança novamente e Casca começa a saltar para trás, até que tropeça. O estrangeiro então aprende com suas facas, mirando seu pescoço. Acabou. Se você baixar sua espada e mandar seus homens se renderem, eu não te matarei. É que não dá pra levar a sério com essa voz, me desculpa. Faça a sua escolha. 1, 2, 3, 4! Diz alguém que surgiu de repente, chutando o estrangeiro pra longe. Casca abre seus olhos e se depara com ele. Não fique com medo de um artista de circo. Nossa senhora. Seja forte. Casca. Era Guts. Todo o bando fica contente com a aparição do antigo comandante. O homem do turbante levanta. Agora eu entendi. É difícil acreditar que você é aquele que matou 100 homens. O líder de assalto do bando do Falcão. Juntou? Nossa, juntou fácil. Casca estava confusa, mas Guts diz que não há tempo para pensar. Eu vou cuidar dele. Faça a sua parte. Ele completa. E ela vai. O estrangeiro saca suas argolas de guerra e as lança para o alto. Elas começam a dar uma volta e vão na direção de Guts, pela esquerda e pela direita. Caiu, mas voltou. Então voltamos aqui. Que bom que parou, que eu já vou falar um negócio. Pra quem que sumiu do nada? Que pelo menos estava tentando sumir do nada. O Guts, no caso. Voltar do nada, eu acho que, sabe, tá bem balanceado. Tá bem balanceado. Vamos de playzinho. Mas o espadachim consegue bloquear as duas com facilidade. O estrangeiro então saca 2 cabos, que parecem ser de espadas, mas ao invés de um pedaço rígido de aço, são cordas ou fios cortantes. Ele ataca e Guts usa sua espada para cortar os primeiros fios, mas ainda assim foi cortado de raspão no braço e bochecha. O estrangeiro continua atacando, enquanto Guts desvia e acaba acertando a cabeça de um aliado, a estraçalhando. Ele começa a girar seus fios e ataca novamente. Guts então usa sua espada para levantar muita poeira e parar as cordas. Ele avança e dispara uma poderosa investida, da qual o estrangeiro tenta se defender com suas facas, mas ao ver que não seria suficiente, ele pula para trás. O golpe ainda acertou sua testa de raspão e retirou sua máscara. Senhor Silat, isso não é nada bom. Todos os meus homens estão condenados, dizia um soldado para o estrangeiro, que olhava fixo para seu adversário. Seu nome é Guts, certo? Vou me lembrar desse nome. Silat e seus companheiros então vão embora. Logo, os membros do antigo pelotão de Guts correm para abraçá-lo, felizes em revê-lo. Casca diz que não podem perder tempo, pois têm que deixar esse esconderijo imediatamente. Ela dá as costas enquanto diz as ordens. Nossa, que foda! Mexer nas folhazinhas. Agora que estão reinstalados em outro lugar, Guts é atualizado sobre a situação. Rickert diz que se Casca não tivesse dado as ordens no dia do ataque, o bando todo teria morrido. Mesmo sendo atingida por várias flechas, ela manteve a sua postura. E é ela quem lidera o bando agora. Nós não estamos apenas fugindo sem rumo. Nosso espião no castelo disse que não se teve mais notícias sobre Griffith recentemente. Em breve teremos que colocar em ação o plano no qual temos trabalhado por todo esse ano. Vamos tirar o Griffith daquele castelo, diz Jujo. Guts responde com um leve sorriso, como se dissesse, conte comigo. Rickert pergunta se Guts não ouviu sobre o ocorrido, pois as notícias se espalharam rapidamente. Guts responde que ficou nas montanhas, treinando com sua espada. Jujo então pergunta se ele encontrou aquilo que tinha mencionado. Ele responde, pra falar a verdade, ainda não. Mas eu entendi uma coisa. Não, eu senti uma coisa. Parece que meu jeito não está relacionado a nada além da minha espada. Não sinto emoções verdadeiras. Nem consigo responder perguntas. Você parece bem calmo. Isso é bom. Mas você chegou bem na hora. Tivemos sorte.
Receba nossos agradecimentos, líder de assalto. Logo, o pelotão de assalto volta para conversar com Guts, que perguntava a Gaston o que aconteceu com sua loja de roupas. Ele responde que quando ouviu o que aconteceu com o bando, ele não pôde ficar parado e teve que voltar. Jojo puxa Guts pela orelha e fala discretamente. Mais uma coisa antes de você ir. O que foi? É a Casca. Há um ano atrás, ela estava muito machucada. Ela estava delirando com febre por 3 dias e quase morreu. Nesses dias, ela ficou chamando pelo Griffith. E por você. Todo mundo acha que ela é muito forte. Até onde eu conheço essa mulher, sei que ela vai continuar colocando todo o fardo nos ombros dela. Você precisa dar um jeito de diminuir esse fardo. Você já pega um pouco e joga nos seus ombros aí. Mais tarde, fazendo favor. Enquanto Guts estava sozinho debaixo de uma árvore, Casca aparece e o chama. Ele a segue e ficam próximos a uma cachoeira. Eu tô ficando meio ansiosa, não tô gostando disso. Casca diz pra ele se preparar para lutar. Hã? Ei, calma aí. Qual foi o problema? A gente se vê depois de 1 ano e você ainda quer lutar? Beleza que você faz isso o tempo todo, mas não significa que nós também precisamos. Casca saca sua espada. Guts bloqueia o ataque e percebe o olhar da mulher. Ai, determinada? Fazer o quê, minha querida? O que você quer? Ei, espera. Do que você tá com raiva? Casca continua atacando. Ela estava falando sério. Guts se esquiva e Casca lhe diz para sacar sua espada, para não a subestimar. O homem a derruba. O que está acontecendo? Me dê uma razão para lutar. A gente passa 1 ano sem se ver. E tudo o que você faz é me atacar? Eu também tô quebrada. Por que você voltou? Ela pergunta. É tudo culpa sua. Foi tudo culpa sua. Você destruiu tudo. Foi tudo por sua causa. Ela dizia aos gritos. Foi Ela tudo ataca por causa novamente. dele, mas não E é dessa culpa vez, dele. É Guts saca diferente. sua espada para se defender. Com seu rosto próximo ao dela, ele pergunta. Por minha causa? Ela diz que sim. Que foi ele quem destruiu tudo. Guts não consegue entender. Eu? Por quê? Ele pergunta. Ela continua atacando, enquanto diz que foi porque ele foi embora, porque ele abandonou Griffith. Guts agarra a mão de Casca, dizendo que isso não faz sentido. Alguém como Griffith jamais cairia em desgraça apenas porque ele foi embora. Casca se afasta e volta a atacar, enquanto diz algo que já havia dito, que um bom líder tem que ter paciência acima de tudo, que Griffith tinha que ser o mais forte de todos, mas que ele não era um deus. Ninguém vive apenas de sonhos e esperanças. Ela diz que foi Guts. Foi ele quem deixou Griffith fraco e triste. E que Griffith não pode fazer nada sem Guts. Não somos responsáveis pelos sentimentos dos outros. E lembra daquele dia. Ele caiu. O dia em que deixou Griffith largado no chão, de joelhos. Mas não é culpa sua. A espada de Casca acerta sua barriga. Com a voz trêmula, ela pergunta o porquê dele não ter se defendido. Guts segura a espada de Casca com sua mão, a sujando com seu sangue. Casca diz pra ele soltar e puxa, até que consegue tirá-la de sua mão. Ela cai de joelhos. Ela diz que não pode mais suportar isso. Ela lembra de quando disse que queria ser a espada de Griffith. E diz que aquelas palavras não eram verdadeiras. Ela já havia pensado assim, mas agora percebeu. Griffith não é um deus, e ela é uma mulher. Mas ela sabia das intenções dele em se casar com a princesa. Afinal, o trono era o que ele almejava. Mesmo assim, mesmo rejeitada, ela queria estar com Griffith, servindo como sua espada. Mas há 1 ano atrás, ela havia percebido que não havia espaço para ela perto dele. Seu sonho já acabou. Casca não pode ser a mulher de Griffith. Não pode ser alguém importante para ele. Não pode nem mesmo protegê-lo. E ela está tão cansada. Nossa. Então ela se joga do precipício. Eita! Mas com sua mão sangrando, Guts a segura e a joga para longe do penhasco. Minha nossa! No que você tá pensando? Não faça essas coisas sem pensar. Ela se aproxima
enquanto o chama de idiota e toca na sua mão ferida, dizendo que ele sempre sangra por ela. E com os olhos cheios de lágrimas, ela novamente o chama de idiota. Ela taca sua cabeça sob o peito de Guts. Ele abre os braços, toca no rosto dela, fecha os olhos, beija sua testa. Não tô bem. Baixa seu rosto. Eu não tô bem. E ela levanta o seu. Eles abrem os olhos. Guts lhe toca no lábio. E então se beijam. Naquele dia, Griffith sofreu sua primeira derrota. Aquele homem nem mesmo olhou para trás. Casca finalmente havia entendido. Ela não queria admitir o que existia dentro de seu coração. Desde que ela conheceu Griffith, seus sentimentos sempre foram vazios. Ela sempre lutou e tentou lhe provar que seria capaz de sacrificar qualquer coisa. Porque ela queria viver como ele, com orgulho. Porque foi isso que ele lhe ensinou. Agora é como se tudo tivesse mudado. O que ela está prestes a fazer com Guts faz parecer que aquele amor pelo qual ela lutou progrediu um pouco rápido aqui. pareça um amor falso. E eles fazem. Ali, debaixo de uma árvore, no frio da noite, usando seus corpos para aquecer um ao outro. Mas ao colocar Casca de costas contra a árvore, Guts vê nela ele mesmo quando criança, quando foi violado pelo maldito Donovan, com sua única fraqueza exposta, bem na sua frente. Aquele menino com um pano na boca para não gritar. Guts levanta seus braços e agarra o pescoço de Casca. Ele não sabia o que estava fazendo. O que ele via era ele mesmo. Ele lembra das palavras de Gambino. Você deveria ter morrido. Você deveria ter morrido. Quando ele finalmente percebe que estava enforcando Casca, ele a larga. Mas como um garotinho assustado, ele ainda tremia. Bate na árvore, enquanto diz: Eu não queria ter feito aquilo. Eu não queria matar você, Gambino. Tem uma sombra enorme em cima de mim, me cobrindo. Minhas mãos e minhas pernas estavam atadas. Eu não tinha como resistir. Com a força de uma criança, eu não tinha como resistir de jeito nenhum. Foi por isso que eu matei ele. Eu fiz parecer que ele tinha sido morto em batalha. Eu coloquei uma flecha nas costas dele. Daquele porco gordo maldito. Gambino te atacou e você o matou? Pergunta Casca, tentando entender. Ele explica que não. Gambino não. Não, eu não queria matar o Gambino. O Gambino, ele cuidou de mim quando eu era um bebê. Ele me ensinou a usar espada. Mas por que ele me vendeu para aquele porco maldito? Ele sempre bebia. Ele era aleijado por causa da guerra. Ele falava com o cachorro e ficava dizendo: Cecil, Cecil. Mas ele nunca pronunciou meu nome. Ele estava bêbado. Ele tentou me atacar de repente. Eu ia me esquivar, mas quando me dei conta, minha espada tinha passado pela garganta do Gambino. Uma lágrima cai. Guts suplica pelo perdão de Gambino, o chamando de pai. E jogando sua cabeça no chão. Casca tenta acalmá-lo. É quando ele se dá conta do quanto falou. Ele admite que isso foi estranho e se desculpa. Ele diz que acabou estragando tudo, mas que não dá pra fazê-la esquecer de tudo isso. Casca ia perguntar algo, mas Guts a interrompe. Ele já sabia o que era. Sim, ele diz: Eu matei meu pai. Foi há muito tempo. Eu queria esquecer disso. Esse ano eu não pensei nisso nenhuma vez. Mas agora, do nada, só pode ser brincadeira. Eu já matei tanta gente. Matei tanta gente depois dele. Por quê? Porque eu só lembro dele. Porque eu só lembro do Gambino. Casca o abraça, dizendo que está tudo bem.
mesmo que isso piore as coisas, no fim vai ficar tudo bem. Porque ela deixou Guts vê-la por inteiro, até seus pontos fracos. Agora ela finalmente sente como se os dois fossem iguais. Ela diz que Guts até já sangrou por ela. Então toca em suas feridas, algumas causadas por ela mesma. As lambe. E diz que também quer uma cicatriz dele em seu corpo. E eles voltam a se combinar. Quando estava prestes a dormir, com Casca sob seu peito, por algum motivo, ele se lembrou das feridas que Gambino lhe fez. E daquela grande espada que brilhava radiante e próxima daquele garotinho. Já tinha acabado. Fui Casca trollada. sentia como se seu corpo não fosse mais o mesmo. Ela diz que essa foi a sua primeira vez. E que é uma pena que Guts seja muito violento. Parecia até que estava correndo risco de vida. Ela relembra que quando Guts entrou no bando, ele não gostava de ser tocado. E pergunta se é pelo que aconteceu no passado. Você pode me tocar. Você já não salvou minha vida? Eu acho que naquele dia, só o seu toque não me ofendeu. Ele responde. Ela lhe dá um beijo na bochecha e pergunta se ele pretende ficar com o bando depois que salvarem Griffith. Ele diz que não pode. Olha para o lado, para onde escorria aquela torrente de água. E diz: nessa cachoeira. Eu já fiquei aqui antes. Eu viajei bastante nesse ano. Ele começa a lembrar de quando treinava nessas águas. Próximo de lá, havia uma casa onde morava um velho ferreiro e sua filha. Ixi, morreu, Guts né? se tornou amigo dos dois e recebeu abrigo. Godo, como você consegue viver sozinho na floresta sendo um ferreiro? Sozinho não, eu e minha filha. Tá vendo aquela montanha? Tem uma mina lá. Dizem que fadas viveram naquele lugar. Godo, o que fez você se tornar um ferreiro? Todos os meus ancestrais foram ferreiros. Você gosta? Bem, é tudo que eu sei. Mesmo antes de aprender a andar, eu já segurava um martelo. Antes mesmo que eu pudesse decidir o que fazer da minha vida, eu já estava na forja. Aí eu decidi que seria mais habilidoso que qualquer outro ferreiro. Desse dia em diante, sem que eu percebesse, minha vida passou voando. Eu faço isso desde que nasci. Assim como uma criança que não sabe por que nasceu. Eu não sei por que continuo forjando. Ninguém Quando sabe, eu tô né? na forja, tem uma coisa que eu adoro. E o que é? Faíscas. Faíscas são lindas. Elas parecem querer te engolir, assim como a vida. E assim como a vida, elas inesperadamente passam diante de seus olhos. Depois daquilo, Guts lembrou que ainda tinha que Odeio encontrar seu Berserk. Eu sonho, odeio seu Berserk. propósito. Ele se perguntou se não seria essa espada o seu sonho. Griffith dizia que um sonho era algo cintilante e elegante. E isso não é o que eu quero. Minha espada é a coisa mais próxima de mim, como se fosse parte do meu corpo. Por causa dessa espada, eu escapei da morte várias vezes. Ela me guia no campo de batalha. Ela foi parte de mim quase toda a minha vida. Ela sempre esteve ao meu lado. Desde antes de eu matar o Pazuzu, antes de eu entrar para os Falcões. Nós nunca nos separamos. Mesmo quando eu me encontrei com o Zod, nos momentos de agonias insuportáveis e nas horas em que fico frente com a morte. Essa espada me dá a vida. Essa espada. Por tudo o que eu passei. Não, não é bem assim. Eu vivi a minha vida através dessa espada. As memórias que não estão ligadas a ela não têm sentido. É como se eu tivesse nascido para essa espada. Tudo na minha vida, de repente, acontece diante de meus olhos. Faíscas. Eu acho que sou atraído pelas faíscas também. Quando as faíscas voam no meio da batalha, elas mostram nossas memórias. Essas faíscas são tudo. Através delas, eu posso ver a vida. Eu vou continuar segurando essa espada. Talvez meu sonho seja diferente do sonho do Griffith, mas eu não serei controlado por ninguém. Eu tenho que ser o dono da minha mente, porque eu quero criar as minhas próprias faíscas. Guts explica tudo isso para Casca, o que a chateia. Ela diz que todos os sonhos de Guts são egoístas, que ele só pensa em si mesmo. Então ela pergunta se ela não faz nenhuma diferença. Ela começa a dar chilique e Guts a interrompe, dizendo: vem comigo.
Vamos ficar juntos. O que vai acontecer no futuro, ninguém sabe. Ficar com você vai contra tudo que eu já fiz. Poderia ser um problema, ou poderia ser incrível. Ninguém sabe. Mas eu vou querer fazer de novo. A partir de hoje, nós vamos fazer mais 100 vezes. Não, 1000 vezes. Todos os dias. E eu vou tomar conta de você. É nisso que eu tô pensando agora. Casca o chama de idiota. Não me chama de idiota. Eu tenho sentimentos. Responde, Guts, enquanto olha para aquele rosto corado. E mais uma vez se beijam. Sob a luz do sol que atravessava as folhas daquela grande árvore. Três dias depois, na floresta de Palma, um fenômeno estranho aconteceu. Lenhadores e caçadores viram algo que dizem que veio do cânion da selva. Refletindo a luz do sol, um monstro gigante em forma de cobra. Que bizarro. Agora, sem que haja qualquer explicação racional, o festival começou. É oficial. Berserk finalmente começou. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Se você puder e quiser ajudar o projeto a continuar com o Pix, a chave tá aparecendo na tela. Essa colaboração vai me ajudar a manter essa edição. Eu vou terminar o que eu tinha falado antes, né? Eu odeio Berserk. Me faz pensar demais e me deixa muito ansiosa. Porque eu quero mais, eu não sei. Visualmente falando, que eu não consigo explicar os meus sentimentos agora, mas visualmente falando, assim, é como se Berserk fosse água e eu fosse um copo e a jarra tá enchendo, o copo tá enchendo no caso, né? Não tem jarra, e já transbordou e continua enchendo. Visualmente isso pareceu um pouco mais feio, na minha cabeça fez muito sentido, então esqueçam. Teve muitos altos e baixos aqui, puta que pariu! Gente, o Guts e a Casca são extremamente fofos. E é muito louco, porque quando tava começando a desenvolver aqui mais a relação deles, eu fiquei com aquele sentimento de tá faltando alguma coisa, sabe? Como se não tivesse completo, e de repente teve o Guts explodindo, e eles conversando, e eu senti que alguma coisa encaixou, sabe? E ai, eu não sei. Eu tô com muitos pensamentos conflitantes, porque isso foi, sabe? Ter mostrado e revelado, né, o que aconteceu, tipo, o que aconteceu na infância dele, ele ter sido abusado e tudo mais, é o que realmente vai pesar pra vida inteira dele, não tem como. Mas ter mostrado tão cru aqui, o traço é muito louco, como transparece muito fácil. E como os personagens são muito expressivos, extremamente. Eu acho que teve um bom corte, né, ali ao todo da relação do Guts e da Casca. Só que, cara, foda, muito foda. E os dois são muito fofos. Eu não tô conseguindo me segurar, isso aqui foi muito incrível. Só que teve muita coisa, foi muita coisa ao mesmo tempo. Então, deixa eu começar aqui do começo. Tivemos a luta e de repente a luta lá com o Besourão. Besouro não, eu falei louva-a-Deus, né? O Slat lá que pelo visto vai voltar e vai trazer mais desgraça. Porque sempre que um personagem vem e faz pouca coisa e é derrotado facilmente, quer dizer que ele vai vir igual um desgraçado lá pra frente, né? Pelo meu entendimento, é assim. Então, cara, o desenvolvimento da Casca aqui foi extremamente bom de se ver. Como foi mostrado o quanto quebrada ela tava. E ao decorrer foi muito perfeito, foi muito perfeito. E de novo, eu quero falar que eu sou extremamente apaixonada nos designs das roupas dos personagens de Berserk.
sabe, dá pra você perceber que todo mundo teve um trabalho muito grande. E isso tá me deixando louca, porque eu tô aqui vendo. E outra coisa que não podemos deixar de elogiar é que a narração de hoje foi. Aqui é a minha preferida, tá? O episódio 11 é o meu preferido em questão de narração. As músicas, sei lá, foram um pouco maiores, sabe? Teve uma dedicação. Todos os episódios têm muita dedicação. Só que aqui eu acho que teve muita preocupação em transparecer, né? Porque você está lendo o mangá e você está vendo um resumo, é uma coisa muito diferente. Só que aqui com o Subsolo Geek, eu creio que não seja tanto. É claro que come muita coisa, porque apesar que é muito expressivo, mas eu percebi uma dedicação muito maior pra transparecer os sentimentos, porque aqui foi muito a casca totalmente quebrada, como ela tava lidando com isso e como ela tava meio que guardando os sentimentos pra si. Aí assim que ela viu o Guts, ela explodiu extremamente. E eu estou muito preocupada com o Griffith. Muito mesmo. E assim, eu pensei que aqui a gente veria mais do que aconteceu com o Guts, né? Qual foi a trajetória dele. O carro de som vai passar agora? Não consegui identificar a música. Mas o que eu tava falando mesmo? Esqueci. Eu acho que eu tava falando do Griffith, né? Tava? Eu não sei, mas apareceu o Behelit ali no final. E apareceu um monstro totalmente bizarro. Extremamente. Vocês me perguntam bastante. Nossa, tô mudando muito rápido, mas é que aqui foi muita coisa e minha cabeça tá explodindo de informação pra transparecer aqui pra vocês. Me pediram o que eu penso, né? Acho que foi umas 4 pessoas que me pediram, então eu vou deixar aqui qual que é a minha opinião sobre o Griffith. E eu estou tentando excluir o que eu já sei dele lá do que vai rolar e tal, e tentar não conectar coisas. Eu não consigo entender ele. Isso eu acho que eu já falei várias vezes e eu continuo falando, porque não é questão de não entender as ações dele, porque isso eu consigo entender. Mas me colocar no lugar dele, tentar ver pelos olhos dele, é uma coisa que eu não consigo. Sei lá, ele, ao mesmo tempo que ele. Não, ele é muito egoísta. Ele é muito egoísta e isso às vezes não é uma qualidade muito ruim, né? Quando estamos falando do Guts, que ele só tá à procura do que ele quer. Mas quando a gente fala do Gavião, né? Gavião, não é Gavião, do Falcão Branco, quando a gente fala dele, a questão é que ele não só é uma pessoa um pouco egoísta e tal, que ele sempre tá pensando em si e tá sempre buscando os finalmente dele, né? É que, diferente do Guts, que tá, na maioria das vezes, pouco se ferrando pras pessoas e apenas atrás dele, das conquistas dele mesmo, né? Só indo, vivendo por si mesmo, o Griffith quer ser rei. Ele quer estar acima de todo mundo e ele quer controlar. Ele gosta de estar com as peças na manipulação. E isso é um pouco complicado, porque uma pessoa egoísta no poder, eu não sei, eu vejo ele assim. Porque por mais que ele mostrou, volta e meia tá mostrando mostrou, né, no caso, umas compaixões ali, compaixões, salvando a casca e essas pequenas coisinhas que dá pra mostrar que ele é humano, ainda assim, muita coisa pesa, né? Eu acho que, não sei, ao mesmo tempo que eu penso uma coisa dele, eu puxo pra outra e isso me deixa confusa e eu não consigo me apegar ao personagem. Só que essa reviravolta e o que ele tá sofrendo pesa muito. Então, meu Deus do céu. Odeio Berserk. Odeio, odeio, odeio. Me faz pensar demais. Eu fico muito matutando as ideias. E, sabe, o que vai acontecer agora? O que vai puxar pra onde? E isso me ferra bastante.
Eu fiquei extremamente apaixonada pela relação do Guts e Casca. São perfeitos e são... Eu não vejo eles como pessoas que se completam, sabe? Tipo, almas gêmeas que se completam. Não. Eu vejo eles como iguais. Entendem? Não é que eles se completam, não é questão que eles se encaixem. É questão que eles são iguais. Então, eles meio que se dando conta das partes quebradas um do outro e aceitando e meio que se ajudando, me aqueceu muito o coração. E agora eu tô tentando não pensar no que tá por vir. Eu juro que eu tô... Eu odeio Berserk. É isso. Então, minha gente, até a próxima, né? Likezaço, comentários e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!